Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast do Banco BV, o Economia em 5 Minutos. Eu sou o Roberto Padovani, junto com o Carlos Lopes, a gente vai bater um papo essa semana sobre as reuniões recentes do FMI. O Fundo Monetário Internacional costuma organizar reuniões anuais em que participam investidores, economistas e membros de primeiro escalão de diversos governos. É, portanto, ali um momento para troca de informações, uma oportunidade para se pensar cenários globais e seus impactos nas economias locais. Eu participei das reuniões em Washington na semana passada e vou tentar trazer para vocês um pouco do que eu aprendi em relação ao cenário global e discutir junto com o Carlos os impactos sobre a economia brasileira. O primeiro ponto é que vários aspectos interessantes foram tratados, mas dois chamaram a atenção. O primeiro deles é a volta da preocupação com a inflação no mundo em função de temas que são bastante comuns. O primeiro deles é a situação fiscal. Não é só o Brasil que tem preocupação com gasto público e dinâmica de dívida. Vários países têm esse problema, o que estimula o crescimento no curto prazo, faz com que a taxa de desemprego fique baixa, estimule o consumo e, portanto, mantenha a inflação pressionada, principalmente o grupo de serviços. Nesse ambiente, a gente nota também muitos choques climáticos, o que faz com que a inflação não só possa ter resistência à queda, mas possa também, inclusive, subir. Não, nesse cenário de aumento do risco inflacionário, talvez haja menos espaço para vários bancos centrais cortarem taxa de juros, o que pode gerar uma frustração, porque hoje os mercados trabalham com a ideia de que o ciclo de afrouxamento vai ser longo. Pode não ser esse o caso e os juros podem ficar mais elevados por mais tempo, o que acaba atrapalhando os fluxos capitais para economias como a brasileira, mercados emergentes de modo geral. Mas não é só o tema da inflação e juros que estava no radar. Está todo mundo de olho na economia chinesa. Mesmo com o governo preocupado, dando estímulos de curto prazo, a leitura é de que esses estímulos não serão suficientes para compensar temas estruturais, como a questão demográfica, crise imobiliária e tensão geopolítica. Aliás, esse último tema é importante porque ele está ligado à eleição norte-americana. No caso de uma vitória republicana, é possível que a gente tenha um ambiente político muito ruidoso no comércio internacional. Quando a gente considera esses dois impactos juntos, juros mais elevados afetando fluxos capitais e menos crescimento global, a aversão a risco no mundo sobe e, quando isso acontece, os investidores passam a olhar com mais cuidado temas locais. E aí nós temos os nossos desafios aqui no Brasil. Quem vai comentar sobre esse cenário conosco é o Carlos. Os desafios locais são bem importantes e difíceis de serem resolvidos. A gente tem, olhando para a fotografia da economia atualmente, notícias relativamente positivas, né? O Brasil vem conseguindo crescer a um bom ritmo de crescimento nos últimos anos, a taxa de desemprego, o mercado de trabalho segue bastante aquecido, a inflação, ainda que com várias dificuldades aí de convergir de fato para o centro da meta, tem conseguido se manter ali num patamar mais baixo. Então são notícias que ajudaram, junto com aí as reformas adotadas nos últimos anos, a ajudar o país até subir alguns graus aí nas avaliações das agências de risco. Agora, tem alguns riscos importantes ainda pela frente, né? E o principal deles é o fiscal. Como o Padovani comentou, a gente, nos momentos de maior tensão lá fora, né, maior volatilidade, os investidores costumam olhar com mais cuidado aí para alguns temas locais. E o que chama atenção no Brasil é a dificuldade fiscal que o país tem tido de estabilizar sua dívida pública ou de conseguir uma trajetória mais favorável da dívida pública a longo prazo. Quando a gente olha para as grandes economias, todas elas têm tido essa dificuldade, né? Estados Unidos, Japão, Europa, China, todos têm tido dificuldade em manter uma trajetória saudável de dívida pública. Acontece que essa trajetória desfavorável em países emergentes acaba causando problemas muito maiores. Não à toa, os ativos brasileiros têm refletido essa dificuldade. Então a gente vê o câmbio depreciado, a curva de juro com prêmios significativos, né, inclusive nas partes mais longas, o mercado projetando juros elevados ainda por muito tempo em função de toda essa incerteza fiscal. O governo tem adotado algumas medidas para tentar contornar esse problema, mas a raiz dele está em gastos obrigatórios, né, gastos rígidos na estrutura de gastos aqui do Brasil, muito elevados. E que o governo tem dificuldade, ou os governos no geral têm dificuldades políticas
de reduzir esse tipo de gasto, e os ajustes acabam sendo sempre feitos aí pelo lado da receita, ou também fazendo ajustes pequenos ali, insuficientes, do lado das despesas. Com isso, a dívida continua subindo e esse desafio local segue chamando atenção e pressionando os ativos locais. Tá certo, pessoal? Obrigado por mais esse episódio. Até semana que vem. Um abraço.